Quem é Emanuel Pinheiro Neto? Ok, essa é uma pergunta que eu também me faço com certa frequência, mas, de certa forma, ainda está muito identificado com o menino, com a criança Emanuel, que tinha sempre, talvez por ter nascido num berço político, filho de políticos. À época, meu avô foi deputado federal, meu pai, quando eu nasci, era deputado estadual. Então, eu nasci com certa obrigação moral de ajudar o mundo, ajudar a consertar o mundo. Então, eu, quando primeiramente for falar sobre Emanuel, eu falo sobre Emanuel criança. Emanuel que era uma pessoa que sentia muito sofrimento das pessoas. O Emanuel queria ver as pessoas felizes, que achava que ele tinha que ser um objeto de alegria para a vida das pessoas e às vezes até sacrificando inconscientemente para que isso acontecesse. Isso se manifestou ao longo da minha vida muitas vezes, especialmente na forma quando pequeno, minha mãe, esposa de deputado, sempre ia fazer as ações sociais e eu sempre então tive muito contato, naquela época, com crianças que tinham realidades muito diferentes das minhas, da minha nas periferias de Cuiabá, especialmente, Cuiabá e Várzea Grande. Então é um mundo que eu encontrei que era muito diferente do meu, que eu não compreendia muito bem o porquê dessa diferença, mas que eu sentia que havia algo ali que eu não era capaz de explicar, mas eu sentia a dor, a privação que outras pessoas passavam e que eu não passei, não experimentei. E eu acho que isso se desenvolveu, de certa forma, até quando eu tive um encontro com a Igreja Católica muito forte, quando eu estudei no Colégio São Gonçalo, fui coroinha aí no contato com a liturgia da igreja, com movimentos de pastoral, eu achei que minha vocação no mundo era ser padre. É aí que entra essa vocação se encaixando com tudo aquilo que o Emanuel criança, como ele se enxergava. Eu, como padre, as pessoas me enxergam como a pessoa que vai exercer ofício de caridade, que vai coordenar movimentos de caridade, que vai ouvir o sofrimento das pessoas na confissão, que vai trazer uma palavra de alento e alegria. Então, por muito tempo, eu vivi uma paixão irrefreada pela Igreja Católica, tanto é que se você for na minha casa e observar a minha biblioteca, que eu tenho lá, assim, 50%, 60% dos livros é literatura católica, da história da vida dos santos, da história da igreja, porque eu vivi aquele mundo muito intensamente durante 3 anos. E aí eu fiz um acompanhamento logo após isso para entrar no seminário aqui da Arquidiocese de Várzea Grande. Fiz o retiro vocacional. Após o retiro vocacional, eu vou fazer esse acompanhamento chamado, salvo engano, aspirantado, para que eu pudesse ver se era o que eu queria e se o seminário me aceitaria. Isso foi ao longo de todo um ano. Isso foi 2016, ano que o então deputado Emanuel Pinheiro sai candidato a prefeito. Eu peço licença ao reitor de seminário para que eu me afaste durante algum tempo, para que eu pudesse me dedicar à campanha, me ajudar meu pai, porque a campanha de prefeito é muito intensa e eu não volto mais. Então, naquele contexto, eu já começo a militar nos movimentos de juventude, fui presidente do MDB, e aí, como presidente do MDB, veio uma candidatura federal naquele momento, da qual eu sei exitoso. Então, assim, quando me perguntam quem é o Emanuel, eu mesclo um pouco a atividade que eu exerço hoje com quem eu sou por trás de tudo isso, porque talvez a pessoa que me escute ou me veja falando isso, talvez ainda não enxergue, não fique claro quem é o Emanuel, porque uma coisa é o Emanuel enquanto político e outra é o Emanuel em casa, com a família e tal. Então eu busquei aqui nessa fala pegar um pouquinho dos estímulos que me fizeram chegar a esse ponto, tanto pessoalmente quanto profissionalmente.